Uma reestruturação real que surpreendeu a todos. O rei Carlos acaba de tomar uma decisão que está reescrevendo as regras da monarquia. A princesa Anne, conhecida por sua dedicação incansável e estilo direto, acaba de ser nomeada a nova rainha. Mas o que levou Carlos a deixar de lado sua própria esposa Camila para o trono? E o que isso significa para o futuro da família real? O rei Carlos acabou de romper séculos de tradição real. Fique aqui, pois essa reviravolta real vai te manter na ponta do assento. Prepare-se para o drama que se desenrola dentro da família real. De forma dramática e histórica, o rei Carlos III ocupou as manchetes após anunciar publicamente que conferia o título de rainha à sua irmã, a princesa Anne. Essa proclamação foi feita durante um discurso público elaborado no Palácio de Buckingham, com a presença de inúmeros fãs da realeza e analistas políticos. Carlos estava no palco, cercado por diversas pessoas e câmeras brilhantes, e anunciou com confiança que a princesa Anne seria a rainha, o que foi surpreendente, pois parecia ignorar a linha de sucessão que a realeza seguiu por séculos. Infelizmente, os monarquistas não esperavam tal anúncio, pois o poder foi transferido da rainha Camila para alguém que a maioria dos reinos reservaria como última opção para ocupar o trono. A revelação veio em um momento que parecia ser apenas uma reunião de rotina sobre a perspectiva estratégica da monarquia. No momento em que Carlos se aproximou da varanda do Palácio de Buckingham, cercado por alguns de seus parentes próximos e importantes conselheiros reais, a tensão era palpável. A audiência presente, composta por membros da família real e outras pessoas poderosas de todo o mundo, parecia alheia à emocionante informação que estava prestes a presenciar. Assim que Carlos terminou seu discurso, ele disse: "É com grande honra que anuncio a princesa Anne como a nova rainha do Reino Unido." Houve um murmúrio de surpresa entre a multidão. Muitas expressões atônitas podiam ser vistas, incluindo as do príncipe William e Kate Middleton. Camila manteve uma expressão impassível, embora seus olhos revelassem a tempestade que, sem dúvida, se desenrolava dentro dela. Esse anúncio transformador não foi feito isoladamente. Ele foi orquestrado por um grupo seleto de conselheiros reais e pessoas intimamente conectadas. Sir Clive Alderton, assistente pessoal do rei Carlos, e vários cortesãos mais antigos, entre outros, desempenharam um papel significativo em orientar Carlos sobre o que significaria ser rei ao elevar o status de Anne. A cronologia de diversos eventos também afirma que a receptividade para nomear uma nova rainha se deve, em grande parte, à imagem de Anne como uma servidora comprometida e leal à coroa. O príncipe William sempre apoiou seu pai e entendeu a prerrogativa de seu pai sobre o assunto, mas desta vez ele se mostra cauteloso quanto à rápida alteração, refletindo sobre as possíveis consequências para si mesmo. De acordo com as informações, Camila, Sua Alteza muito diplomática, embora pessoalmente afetada pela decisão, tentou manter-se cordial. A família real já experimentou ajustes substanciais na estrutura e na percepção pública como resultado deste anúncio. No caso da princesa Anne, que assumirá as obrigações de rainha, isso reforça mais o sentido de dever do que o glamour e as tradições quando se trata dos assuntos da coroa. Também surgiram rumores sobre a validade do título de Camila, especialmente sobre quão ativa ela continuará a ser nos eventos reais e se retirará da vida pública. A imprensa sensacionalista britânica, em particular, nunca deixou de discutir a razão psicológica por trás das ações do rei Carlos e os riscos que isso pode representar para a solidariedade familiar. Agora, com tudo voltando ao normal, é fácil dizer que a audaciosa declaração do rei Carlos é a abertura de uma nova era na Grã-Bretanha, onde a monarquia é diferente do esperado. O anúncio impactante do rei Carlos III está destinado a remodelar o futuro da família real. E ninguém esperava que a princesa Anne desempenhasse este papel fundamental. O que realmente está acontecendo atrás das portas do palácio? Qual é o papel único da princesa Anne na monarquia? Na família real, a princesa Anne é muitas vezes referida como a heroína esquecida. Nascida princesa,
Ela conquistou seu espaço mesmo em funções que não se encaixam nas responsabilidades tradicionais de uma princesa. A princesa Anne sempre foi a segunda filha da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, nascida em 15 de agosto de 1950. Como a segunda filha, nunca se pensou com certeza que ela estivesse na linha para o trono real. No entanto, sempre foi conhecida por sua devoção espetacular e trabalho árduo, o que lhe rendeu respeito entre os membros da realeza e até o apelido de a realeza que mais trabalha, graças ao seu recorde anual de compromissos bilaterais. Esse comprometimento a destacou como uma das poucas constantes em uma família frequentemente marcada por escândalos e mudanças na percepção pública. Em sua infância, Anne já era considerada uma mulher forte que, entre outras coisas, participou de esportes equestres competitivos e representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976. Seus feitos atléticos demonstraram sua disciplina e fortaleceram sua imagem como membro real com profundidade e independência. Ela continua ativa no esporte, sendo presidente da Associação Olímpica Britânica e membro do Comitê Olímpico Internacional. Enquanto seus irmãos se envolveram em vários escândalos públicos, Anne permaneceu fora dos holofotes, reforçando ainda mais sua reputação como uma realeza que acredita em fazer o trabalho em vez de manter aparências. Contudo, a contribuição mais impressionante de Anne foi a grande quantidade de instituições de caridade em que participa. Ela é patrocinadora de mais de 300 organizações, muitas das quais são relativamente desconhecidas, incluindo causas de deficiência e assistência médica. De todas, sua associação com a Save the Children Trust, desde 1970, foi a mais reveladora, pois a levou ao redor do mundo em centros de conflito para ajudar em causas, conquistando admiração por seu trabalho árduo, mesmo que isso significasse um sacrifício considerável. Assim, a imagem de princesa guerreira incansável mudou as expectativas sobre o que pode ser uma princesa trabalhadora. Tudo isso explica por que ela poderia ascender ao trono de rainha durante o reinado do rei Carlos III, devido à sua estabilidade interior e sem gestos grandiloquentes. Provavelmente, é assim que a instituição da monarquia mudará no futuro. A decisão de Carlos de retirar o título de rainha consorte de Camila e nomear a princesa Anne como a nova rainha foi uma surpresa tanto para os seguidores da família real quanto para o público em geral. Camila vinha se esforçando para se encaixar com os outros membros da família de seu marido, mas esse anúncio surpreendente levanta questões sobre por que as coisas mudaram tão rapidamente. A razão mais óbvia parece ser o desejo de mudar a narrativa sobre a família real. Muitos não consideravam Camila adequada para ser a face pública de uma família real moderna, pois ela não conseguiu superar sua história polêmica. Carlos pode ter preferido a princesa Anne porque desejava enfatizar os objetivos de serviço e dever, olhar para uma nova era e enfrentar o público sobre problemas passados relacionados à coroa. Ao longo dos anos, Camila conseguiu se posicionar aos olhos do público, mas sua batalha constante com a lembrança da falecida princesa Diana sempre a perseguirá como consorte do rei. Embora os membros da família real tenham acolhido novos membros, para muitos, a familiaridade de Camila evoca paralelos históricos de um romance extraconjugal tumultuado que Carlos e a princesa Diana tentaram arduamente negar. De fato, Camila encontrou a maior dificuldade de todas: a facção interna de Diana, que nunca a aceitou, mesmo após seu casamento com Carlos em 2005. Embora tenha sido encorajador que a rainha Elizabeth II finalmente tenha aceitado Camila em uma posição tão elevada, ainda havia esse sentimento enraizado de que nunca seria suficiente. Para o rei Carlos, talvez colocar a princesa Anne, uma real incomparavelmente mais trabalhadora e livre de controvérsias que Camila, em uma posição de destaque fosse uma estratégia para abordar a tensão em torno da posição de Camila. A perda do título de Camila também pode ser atribuída ao desejo da monarquia de se adaptar à face em transformação da sociedade. Dado que a relevância de qualquer membro da família real está sempre sob escrutínio do mundo em rápida evolução, é provável que Carlos tenha visto a elevação de Anne
como um chamado à ação para valores mais apreciados pelo público: lealdade, força e serviço. Entre esses valores, a princesa Anne, frequentemente considerada a real mais trabalhadora, sempre os praticou. Camila tentou repetidamente fazer o mesmo, esforçando-se para mudar a imagem da feminilidade, mas dentro de uma percepção mais tradicional da realeza, que hoje não é mais adequada para uma mentalidade moderna. A promoção de Anne pelo rei Carlos significa a chegada de uma monarquia menos ostentosa e mais voltada para servir ao povo, que certamente se adapta à época atual. No entanto, embora tenha perdido o título de consorte da rainha, Camila não desaparecerá completamente do cenário real. O mais provável é que seu futuro papel seja menos formal, mas de apoio, no estilo do falecido príncipe Philip. Esse desfecho pode oferecer a Camila a oportunidade de se concentrar mais em seus interesses e trabalhos de caridade, que frequentemente ficaram em segundo plano devido ao seu papel na família real. Afastar-se do compromisso ativo nas responsabilidades reais pode ajudar Camila a construir uma compreensão alternativa de sua própria imagem, livre dos conflitos persistentes que marcaram sua vida. No final, a retirada de seu título também é uma derrota embaraçosa, tanto pessoal quanto socialmente, mas pode oferecer a Camila a oportunidade de recriar sua persona e trabalhar para a família real de maneira discreta, mas significativa. A internet reagiu assim que o rei Carlos III anunciou em um discurso que a nova rainha seria a princesa Anne. As respostas instantâneas explodiram nas redes sociais, com alguns usuários expressando entusiasmo, outros ceticismo e a maioria apoiando a nova rainha. A hashtag tornou-se popular quase instantaneamente, à medida que os fãs da monarquia começaram a reconhecer os mais de 20 anos de serviço inabalável da princesa à coroa. O comentarista real Richard Fitzwilliams destacou o lado positivo e tuitou que já era hora de reconhecerem a dedicação da princesa Anne ao trabalho. Como sempre, houve opiniões divergentes entre esses elogios. Muitos não estavam certos dessa escolha, já que Camila já havia sido estabelecida como rainha consorte e conquistado seu lugar nos corações do povo. Os debates não começaram apenas nas redes online. Outros membros ativos da sociedade, como o Cambridge Global Conversations, também opinaram sobre a situação. Piers, que frequentemente se concentra em assuntos reais, deu uma entrevista em seu programa Piers Morgan Uncensored, onde classificou a decisão como uma traição a Camila. Por outro lado, a doutora Kate Williams, historiadora britânica, apoiou a modificação nas estruturas de poder, pois viu a promoção de Anne como um reflexo do que a monarquia jovem deveria ter: resiliência e dever. A divisão entre esses dois comentaristas também representava uma divisão maior na sociedade, onde as pessoas precisavam medir como a ascensão de Anne foi uma surpresa e a descida de Camila na hierarquia real. Apesar do alvoroço, os apoiadores de Anne continuaram a defender sua causa na internet, publicando fotos e vídeos engraçados em homenagem ao seu compromisso inabalável. Um post popular no TikTok mostrava as inúmeras atividades públicas em que Anne participou ao longo dos anos. A real mais trabalhadora finalmente recebe sua coroa. Os fãs de Anne, de vários grupos de seguidores reais, também ecoaram essa opinião, afirmando que apenas Anne estava recebendo o reconhecimento por todo o trabalho que realizou. Ainda assim, os seguidores de Camila também começaram a fazer seu próprio hashtag Traga de Volta Camila, em protesto contra a ação. Essas opiniões extremas apenas reforçam os argumentos de que há um elemento divisório nas mudanças, uma vez mais envolvendo a monarquia em um discurso polarizado. A internet está fervendo com reações. Mas o que essa mudança real realmente significa para o futuro do príncipe William e Kate na monarquia? A possibilidade de mudanças na família real devido à ascensão da princesa Anne ao trono de rainha levanta a questão do que virá a seguir para o príncipe William e Kate Middleton. Na linha de sucessão, após o rei Carlos III, esperava-se que William e Kate assumissem a coroa, com uma imagem pública projetada para mostrar uma família real contemporânea. Anne ameaça esse curso,
tornando possível que ela ofusque seus esforços. A especialista em realeza Kate Nichol observa que sua trajetória ou projeção pode ser alterada por essa reviravolta, que cria um vazio de poder no topo. Com os deveres reais se tornando mais exigentes para William e Kate, pode ser que eles tenham que revisar os papéis que a realeza lhes atribuiu no passado. William estava preparado para se tornar a figura principal com um papel de liderança, enquanto Kate ajudava William a apresentar uma família real, acolhedora e acessível. Anne é uma real totalmente devotada que adota uma postura ativa, e isso pode significar que muitos papéis importantes recairão sobre ela. Para não ficarem em segundo plano, disse que William e Kate vão mudar o foco para o engajamento público, especialmente com o público jovem, para se autodenominarem a família real do povo. Hugo Vickers, como historiador, afirma que William e Kate talvez tenham que aprender a escolher um espaço diferente para existir e proteger sua posição na hierarquia real. Uma mudança tão repentina naturalmente teria criado alguma fricção nos bastidores, especialmente considerando o tempo que William e Kate dedicaram para se aclimatar a seus respectivos papéis. Fontes afirmam que, em público, William apoia a escolha de seu pai, mas, em particular, é algo que ele encontra difícil de aceitar. Para Kate, a transformação é especialmente impactante, pois ela sempre se relacionou com a tarefa de assumir a posição de consorte da rainha. No entanto, outros acreditam que essa visão limita o casal, pois eles também podem trilhar um caminho onde não precisam se comportar de maneira específica. A correspondente real Camila Tominey argumenta que esse pode ser o momento para que os rebeldes, Wills e Kate, assumam diferentes capacidades como líderes, preparando-se para um eventual reinado à frente da família real. A pergunta surgiu sobre se a princesa Anne possui as qualidades adequadas para se tornar rainha com sua esperada sucessão ao trono. É verdade que Anne conquista a admiração por seu compromisso inabalável e trabalho árduo, mas sua personalidade é bastante fria e séria. Sua franqueza frequentemente entra em conflito com as personalidades mais calorosas e diplomáticas das rainhas anteriores, como a rainha Elizabeth II e sua cunhada, a princesa Diana, que conseguiram parecer focadas em seu trabalho e amigáveis com o público. O especialista em realeza Richard Fitzwilliams afirma: Anne é uma pessoa confiável, mas não possui aquele magnetismo. As primeiras impressões sobre o quão ampla e profunda será a audiência nessa nova fase de Anne como figura principal da monarquia estão divididas. Durante seu tempo como membro da família real, a princesa Anne enfrentou muitos desafios. Ela teve dificuldades em se aproximar das massas, especialmente considerando que não gosta de estar no centro das atenções. No final dos anos 70 e durante os anos 80, Anne enfrentou críticas por suas falas curtas, sem mencionar sua falta de cordialidade em compromissos públicos e sua relação com a imprensa. Um exemplo foi quando, em 1970, ela se cansou da mídia e deu uma resposta curta e seca a um repórter, o que foi prejudicial com seu exército de seguidores, pois indicava muito de seu caráter ao não tentar interagir com o público. Ao contrário dos membros mais calorosos e habilidosos em interações públicas, como a princesa Diana ou até o príncipe Harry, o modo de Anne é ordem primeiro e participação depois, caso o dever permita, tornando impossível que ela conquiste uma base mais ampla, especialmente entre os jovens. Ao assumir o papel de rainha, a competição pelo respeito e carinho do público não poderia ser mais desafiadora, já que agora terá que lidar com figuras como o príncipe William e Kate Middleton, que já moldaram seu lado afetuoso como o rosto acessível da monarquia atual. A natureza carinhosa, espirituosa e publicamente comprometida de William e Kate é um verdadeiro desafio. Kate estabeleceu um padrão de compromisso real que é difícil de superar, e mesmo durante seu curto tempo como membro sênior da realeza, durante a presença de Meghan Markle, sua gestão foi hábil e teve impacto em todo o mundo. Kate Nichol, uma especialista real, sugere que o comportamento relativamente reservado de Anne poderia ser contraproducente. Em uma sociedade impulsionada pela imagem, quem deseja ser monarca deve encontrar uma maneira de interagir com o público. Quando ascender ao posto de rainha,
Anne precisará encontrar uma maneira de combinar sua seriedade com uma disposição mais amigável, para não ficar nas sombras de rainhas mais carismáticas e espontâneas. Como nova rainha, Anne pode precisar ser mais extrovertida, em vez de manter apenas a postura de servir e cumprir deveres que adota. Essa é sua força, a imagem de alguém que trabalha constantemente de maneira extrema. No entanto, ela precisa aprender a alternar entre essa postura e um estilo mais acolhedor, dependendo das expectativas das novas gerações. Além disso, o biógrafo Robert Lacey observa que Anne pode precisar se envolver em atividades mais descontraídas e compartilhar seus interesses, como a equitação e os esportes, para atrair a audiência de maneira mais eficaz. Lacey alerta que o desafio para Anne será mudar sem deixar de ser fiel a si mesma. É possível que, se a princesa Anne conseguir combinar as tradições antigas com um toque de liberdade, a atual interpretação do que significa ser rainha possa mudar sob sua liderança, pois demonstra que o encanto não tem uma definição única. Após o anúncio repentino de que Camila deixou o papel de consorte da rainha, muitos se perguntam o que esse movimento significa para seu futuro na realeza. Desde que se tornou esposa do rei Carlos em 2005, Camila trabalhou arduamente para mudar a percepção pública sobre ela e se integrar bem na família real. Infelizmente, após a perda do título, Camila também se vê em uma situação complicada. Segundo Angela Levin, autora de Camila de Pária, a consorte da rainha, o que Levin chama de um papel de aposentadoria é mais apropriado para avaliar o futuro de Camila. É mais o de uma cortesã do que o de um membro ativo da família real. Haverá muita influência de Camila agora, que ela não será vista tanto, especialmente considerando que é uma família muito extensa, diz Levin. Camila talvez ainda esteja ativa em ajudar Carlos e o restante da família real disponível, mas a capacidade de desempenhar esse papel terá que ser ajustada em função desse recente desenvolvimento. Embora seu status seja mais baixo, espera-se que Camila continue participando de suas atividades filantrópicas, uma área na qual ela conseguiu se integrar com sucesso ao longo do tempo. Camila, consorte real do Príncipe de Gales, atua como patrona de mais de 90 organizações de caridade e tem se dedicado a várias causas, incluindo alfabetização, violência doméstica e conscientização sobre osteoporose, de importância pessoal, já que sua mãe sofreu da doença. Um de seus projetos principais, The Duchess of Cornwall's Reading Room, tornou-se um espaço popular nas redes sociais, incentivando a literatura e o aprendizado, atraindo milhares de usuários e seguidores. Mark Sussman, diretor do National Literacy Trust, afirma que a promoção entusiástica de Camila pela leitura, alfabetização e educação beneficiou muitas instituições de forma significativa. Diante disso, é possível que, em vez de aceitar as limitações que acompanham os deveres e responsabilidades reais, Camila busque se tornar mais ativa e, assim, ampliar seu alcance nessas causas de uma maneira diferente. Isso poderia apresentar uma oportunidade para que ela desenvolva um legado mais voltado para causas sociais, que não precise ser restrito e apoiado pela família real. É provável que Camila continue com suas atividades filantrópicas. No entanto, também existe a possibilidade de que ela se retire completamente do olho público. Agora que a princesa Anne assumiu o posto de rainha, a expectativa comum é que Camila se torne cada vez menos visível nas funções reais principais. Isso poderia sinalizar uma transição para um papel mais tradicional e discreto, onde ela estaria mais próxima do rei Charles e auxiliaria tanto ele quanto os jovens membros da realeza, como William e Kate Middleton. O respeitado biógrafo real Robert Hardman vê Camila tomando uma página do livro da falecida rainha-mãe, que se tornou uma figura adorada dentro do círculo real após deixar o cargo de rainha consorte. A retirada de Camila poderia servir para proteger sua honra e dignidade se, por exemplo, ela desejar evitar ofuscar o novo papel de Anne. Uma medida como essa também ajudaria a reduzir as divisões e manter intacta a imagem da monarquia. Caso Camila decida dar um passo atrás em seus deveres ativos, como será vista após seu
reinado. Após passar anos sob os olhos críticos do público e décadas depois emergir como uma rainha consorte plena, esse seria o primeiro passo. No entanto, essa mudança abrupta traz a ameaça de perda de grande parte das conquistas que ela realizou ao longo dos anos. No entanto, segundo algumas pessoas, isso talvez não seja muito restritivo para Camila, pois ela pode ter a chance de moldar sua própria história como quiser. O mais importante é que, sem as responsabilidades de um título, ela pode trabalhar para se tornar uma matriarca digna, utilizando seu alcance e recursos para as causas que apoia. Para a biógrafa Penny Junor, que acompanhou extensivamente a trajetória de Camila, esse deve ser o momento para Camila mostrar ao mundo sua coragem, não como a princesa de 3 centavos de Charles, mas como a rainha do mundo. Se tudo correr bem, essa fase não será de resignação, mas sim de uma transição calma, confiante e elegante para Camila, onde o que parece ser uma degradação se transforma em uma redefinição de seu lugar na família. Com o inesperado próximo passo de Camila, o que isso significa para o futuro de toda a família real? Poderia desencadear mudanças ainda maiores? A nomeação da princesa Anne como rainha foi uma surpresa, mas tem sérias consequências para toda a família e para a sociedade britânica em geral. Por gerações, a hierarquia rígida e as tradições de papéis na sucessão real foram enfatizadas. A decisão do rei Charles de tornar Anne rainha, uma figura bem estabelecida, mas historicamente esquecida pela realeza, não apenas alterou a ordem existente, como também indicou que o serviço e o dever podem estar acima dos direitos de nascimento. O biógrafo real Hugo Vickers afirmou: embora possa ser considerado um movimento progressista, também é uma ruptura com a estabilidade que a instituição sempre desfrutou. O príncipe Edward e Sophie, duque e duquesa de Edimburgo, podem ser forçados a repensar sua posição e relevância. Embora a instituição monárquica avance, a implicação mais imediata e básica da nomeação de Anne como rainha é a ambiguidade em relação à ordem de sucessão. Embora o rei Charles continue como monarca, a promoção repentina de sua irmã nos deixa questionando sobre o futuro de seus filhos e netos, especialmente o príncipe William e seus 3 filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. O comentarista real Richard Palmer acredita que essa situação pode ser interpretada de maneira diferente, especialmente quando o foco está nas habilidades, contribuições e dedicação, em vez de apenas na valentia. Se o papel de Anne como rainha for bem-sucedido, podemos esperar uma mudança na distribuição dos deveres reais, o que poderia afetar a preparação de George para ser rei, segundo Palmer. No entanto, tais mudanças podem gerar caos e dificultar que o público aceite essas novas responsabilidades importantes nos próximos anos. A redistribuição de poder e responsabilidades entre os membros da família provavelmente despertará algumas emoções latentes dentro da unidade, especialmente entre aqueles que se sentem desconsiderados em suas contribuições. Por outro lado, o príncipe Andrew, que já assumiu um papel secundário na maioria das atividades públicas devido ao escândalo envolvendo algumas de suas associações, poderia ver essa reorganização como uma oportunidade de se restabelecer na hierarquia real. No entanto, é claro que Andrew não retornará a qualquer capacidade oficial dentro da Casa Real. Por isso, Angela Levin, historiadora real, diz que essa reorganização pode aumentar o número de inimigos no palácio ou entre o povo. Ao ser questionada, Levin deixou claro que cada mudança de poder vem com certa tensão, o que significa que o rei Charles terá que trabalhar ainda mais para garantir que os membros seniores da realeza permaneçam unidos, agora que a princesa Anne assumiu uma posição elevada. Dada a situação atual, a capacidade da família de projetar uma força unida será crucial. Talvez o mais notável seja considerar os efeitos da ascensão de Anne em termos da imagem pública da monarquia. Com Anne assumindo uma posição tão proeminente, é provável que a família real seja vista como mais humilde, enfatizando o esforço e o compromisso em vez da glória decorativa e da celebração. Isso pode ressoar bem com o público britânico, que tem se tornado cada vez mais cético em relação à família real.
um fenômeno mais evidente entre os jovens e nos últimos anos em relação aos assuntos reais em geral. A opinião do público será importante para preservar a importância da monarquia ao longo do tempo. Eles precisam entender a expectativa, argumenta a comentarista real Victoria Arbiter. Se o público vir isso como uma mudança bem-vinda e necessária para uma monarquia mais moderna, acessível e funcional, então a coroa poderá estar segura por mais uma geração. No entanto, se for considerado um desvio aleatório ou uma flagrante violação da ordem, pode ser autodestrutivo. Quão efetivamente essa família mudará e adaptará esse novo sistema? Isso determinará se é provável que essa mudança fortaleça ou enfraqueça o poder da monarquia ao longo dos anos. Obrigado por nos acompanhar enquanto descobrimos essa incrível mudança na realeza. O que você acha sobre a princesa Anne assumindo o papel de rainha e a repentina degradação de Camila? Deixe seus pensamentos